Recentemente a editora Panini fez uma live falando sobre lançamentos de quadrinhos agora para julho e para depois, para todo o longo do ano aí. Eu vou comentar com você nesse vídeo um dos anúncios que me chamou muita atenção e eu quero que você preste atenção nele porque com certeza você vai querer esse quadrinho na sua coleção. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal BBHQs. Já se inscreve aqui no canal porque aqui você tem resenhas, notificações de notícia. Notificação de notícia é muito bom. Você vai ter notícias, informes aqui sobre quadrinhos. Eu também quero convidar você a entrar no canal de Telegram, tá aqui na descrição, para você receber, aí sim, notificações de ofertas, promoções, quadrinhos com bons preços, tem e-books que estão em promoção, tem livros, tem um monte de coisa, entra aí no canal de Telegram, tá na descrição, beleza? Vamos lá, galera, é o seguinte, a editora Panini, como eu já falei, fez uma live aí anunciando, né, falando sobre os novos anúncios. A Panini tem feito anúncios de mangás, de ônibus, que são esses gibizões enormes, de quadrinhos e muitos relançamentos. Isso é importante, tá? Esses relançamentos têm saído em várias séries. A gente tem, por exemplo, a Marvel Vintage, que são séries de quadrinhos que saíram já há algum tempo, mas que não necessariamente são considerados materiais essenciais. E aqui tem uma discussão, tem um debate, né, entre os leitores. Pô, isso aqui é vintage porque é antigo, ok, mas é um material essencial ou não é, né? Então nós temos, por exemplo, a Guerra Kree-Skrull, que é um material que foi resenhado aqui no canal, que é considerado por muitos uma série importante dentro da construção do universo Marvel, mas que não necessariamente é essencial, né? Outros títulos que são antigos são considerados essenciais. E é o caso desse material que eu vou falar com você, que é Eu, Wolverine. Esse quadrinho aqui, ele tem uma história curiosa, porque a gente vê que ao longo dos anos a preferência dos leitores por personagens vão mudando e alguns materiais que são muito requisitados e pedidos numa determinada época depois acabam sendo relegados a um certo esquecimento. É o caso desse quadrinho aqui. Esse material, ele é altamente recomendado para quem quer conhecer mais sobre o Wolverine, é uma das melhores histórias do Wolverine, e é altamente recomendado para quem quer conhecer melhor o trabalho do Frank Miller, que aqui faz uma parceria praticamente única, praticamente exclusiva aqui, junto com o Chris Claremont. O Chris Claremont, responsável por construção de décadas e décadas de cronologia dos X-Men, trabalha aqui junto com o Frank Miller. Frank Miller tinha se destacado na Marvel produzindo os materiais do Demolidor, e ele vai aplicar muitas dessas ideias aqui em Eu, Wolverine. Agora, tem mais um detalhe. O Wolverine foi criado nos anos 70 como um personagem que faria parte de uma história do Hulk. Basicamente, o Wolverine era para aparecer numa história e desaparecer, e provavelmente nunca mais apareceria nos quadrinhos ou teria uma participação muito eventual. Só que ele se mostrou um personagem tão estranho e divertido ao mesmo tempo, lutando ali junto, lutando contra, né, o Hulk, lutando contra o Endigo e tal, que o Wolverine acabou ganhando espaço dentro da equipe dos X-Men. A revista dos X-Men tinha voltado ali com aquela fase importantíssima, junto com o Dave Cockrum e o Chris Claremont, e depois junto com o grande John Byrne, que vai trabalhar junto com o grande Chris Claremont no título, naquela fase importantíssima da segunda equipe dos X-Men. Seriam ali, né, a segunda gênese dos X-Men. Para muita gente, a melhor fase dos X-Men. E o Wolverine, sendo um canadense, ele acabou sendo inserido na equipe. Era uma equipe de X-Men formada por mutantes que representavam nações diferentes. Era uma equipe de X-Men multinacional, digamos assim, né? E o Wolverine fazia parte desse grupo. O Wolverine foi ganhando destaque na equipe, como o baixinho mais invocado dos quadrinhos. Ele foi mostrando uma faceta que ao mesmo tempo gerava um certo desprezo, mas ao mesmo tempo um certo encantamento do leitor. É uma característica que foi se desenvolvendo, o personagem foi se desenvolvendo, e a gente foi saber exatamente nessa história Eu, Wolverine, mais sobre o personagem. Ou seja, Eu, Wolverine é a primeira série solo do personagem feita pelo Frank Miller aqui. E o Frank Miller colocou um dos elementos mais bizarros dos quadrinhos nessa série, né, onde ele coloca as guerras do Wolverine como se fossem mini espadas, mini katanas, até porque faz todo sentido com a história. O Wolverine vai
encontrar a sua amada Mariko lá no Japão, e ele vai confrontar o clã da sua amada, porque tem toda uma história familiar, eles não aceitam esse gaijin, né, a amar a sua esposa e tal, e a gente vai vendo construções aqui de quadros sensacionais do Frank Miller. O Frank Miller, eu venho pensando cada vez mais a respeito do traço dele, e ele tem cada vez mais despertado a minha percepção de que, na verdade, ele é um dos meus desenhistas favoritos. Por quê? Exatamente por causa da beleza do traço? Não necessariamente, mas o Frank Miller, ele conseguia, no seu auge, né, fazendo a sua arte, eu espero que ele consiga voltar a fazer grandes trabalhos como esses que ele fazia antigamente, ele consegue criar aspectos muito interessantes com os quadros, dando uma narrativa única para os quadros, ou seja, o quadrinho do Frank Miller é sempre muito expressivo e trabalhando com ideias diferentes, ele faz isso em outros trabalhos que ele desenha, e aqui a gente vai ver o Wolverine confrontando o clã da Mariko, e é um momento fundamental para toda a história do Wolverine. Toda a mitologia do Wolverine gira em torno desse quadrinho, e ele tem algumas cenas de combate mais legais assim que eu já vi nos quadrinhos do Wolverine, muito porque o Frank Miller vai utilizar elementos que ele utilizou lá no Demolidor. Então ele usa de uma fluidez narrativa que na época chamou muito atenção. Olha só, né? Esses combates aqui na época chamou muita atenção e foi absolutamente influenciador para gerações e gerações de artistas. Não tem a menor dúvida de que Mark Miller, com seus roteiros, e os artistas que trabalham com ele, né, como por exemplo o Frank Whiteley e outros que desenham grandes cenas de combate e tal, se influenciaram muito no trabalho do Frank Miller. Então, baita anúncio da editora que vai sair, que vai lançar esse material no selo Essenciais, e eu preciso te dizer, é sim um material essencial. Quando eu, Wolverine, sair, inclusive eu vou fazer uma resenha nova aqui quando eu comprar o material, mas eu já tô te recomendando, a hora que esse material estiver disponível, compra, porque vale muito a pena, beleza? E me conta uma coisa, você já tem comprado alguns desses títulos Marvel Vintage, Marvel Essenciais? Qual das duas coleções você curte mais? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ, beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!